Nós estamos já na segunda semana da nossa Escola Bíblica de Discípulos, estudando sobre escatologia. Você que não tem vindo tem perdido um começo de um estudo que é um dos temas, para mim, mais importantes das Escrituras. A volta de Cristo. Isso significa a escatologia, o estudo das últimas coisas. E quando a gente está muito envolvido com o tema, é difícil fugir dele. Ele vai voltando ao nosso coração, à nossa mente constantemente. E eu queria falar sobre um texto hoje que vai já nos dar alguns ensinamentos sobre a volta de Cristo, mas principalmente sobre como deve ser a minha vida enquanto Ele não volta. Coisa que pode acabar esta noite. Espera que pode acabar esta noite. Pensei que só eu e o irmão Joaquim queríamos subir. Acorda, igreja. Porque a palavra de Deus diz que não tem absolutamente nada que precise acontecer. Erroneamente, alguns ficam procurando cumprimento de profecias para que Jesus possa voltar, e erram por desconhecer as Escrituras, porque não falta nada para que Cristo volte esta noite e possa começar o dia do Senhor tão aguardado. Então hoje, amados, nós vamos meditar sobre o seguinte tema: as atitudes para aguardar a volta do Rei. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, as atitudes para aguardar a volta do Rei. Porque, amados, apesar de nós queremos ansiosamente que Ele retorne, que seja logo, seja hoje, a nossa postura, o nosso caminhar, a nossa vida, enquanto Ele não volta, não pode ser de maneira nenhuma uma postura, uma atitude, uma vida negligente. Muito pelo contrário. Esse texto vai falar sobre algumas coisas que nós precisamos fazer, porém, nós podíamos estender para muitas outras coisas das Escrituras, porque na verdade a vida cristã precisa ser uma vida de dinamismo, de progresso, de evolução, de crescimento. Você e eu não fomos de maneira nenhuma salvos para ficarmos parados, simplesmente olhando para o céu para ver se cai meteoro ou Jesus volta. De jeito nenhum. E cientes disso, as igrejas que receberam a carta de Pedro são admoestadas por ele, advertidas por ele, a terem uma determinada atitude em meio a uma situação difícil que eles estavam vivendo, enquanto o Rei ainda não volta. Então nós vamos, irmãos, eu quero pedir que você deixe a sua Bíblia aberta, em posse do seu espaço no boletim para anotar. Eu também lhe sugiro, como tenho sugerido às células, aos grupos familiares que visito, que você não se contente em anotar apenas o que está projetado, mas vá colocando as suas impressões, aquilo que Deus vai falando no seu coração, porque é tão interessante, queridos, quando a gente chega lá na célula e um irmão compartilha algo que Deus falou no seu coração, que nem saiu, que nem foi falado pelo pregador. Isso é de tremenda edificação, como Deus está interagindo com o seu povo, pelo seu Espírito Santo durante a palavra. Então Pedro, meus irmãos, no capítulo 3, começa no versículo 1 e no versículo 2 a falar o seguinte: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Começando o nosso texto, meus irmãos, o tratamento de Pedro, que mais lembra inclusive um tratamento muito mais comum ao apóstolo João, mas Pedro aqui também usa um tratamento de afeto, tratando a igreja por aqueles que são o objeto do seu amor, ou seja, os amados irmãos. Perdão. Os amados irmãos que mostram, meus irmãos, um relacionamento, um cuidado. Deixe já, essa altura do campeonato,
ancião pela igreja do Senhor. E esse tratamento de amor, meus irmãos, é porque agora ele vai tratar com eles algo importantíssimo na nossa caminhada com o Senhor, que é a base, aquilo que nos mantém, aquilo que nos guia diante das adversidades, diante das lutas, diante dos ataques que no reino de Deus, na verdade, que o reino de Deus sofre naquele tempo, no primeiro século, e agora no 21º século. Mantenha-se firme na verdade revelada. A primeira atitude que eu preciso ter essa noite, meus irmãos, é compreender que não posso baixar minha guarda um segundo antes vigiar e investir a minha vida naquilo que a palavra de Deus me traz como verdade revelada. Olha só, na segunda frase do versículo 1, ele diz: em ambas, ou seja, nesta carta e na primeira carta de Pedro, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera. A expressão mente sincera, meus irmãos, literalmente no grego significa julgada pelo sol. Sabe por quê? Porque naquela época havia um costume de muitas vezes mascarar o defeito em algum artesanato, alguma cerâmica, com cera, com algum material que fosse fácil de se manejar, de maleável, de se moldar. E aí pintava-se por cima daquele conserto, cobrindo as rachaduras, as imperfeições, e aparentava que a obra era perfeita. Ora, quando aquele vaso era colocado ao sol, ou mesmo quando ele era comparado e visto à luz do sol, as imperfeições se mostravam. Ou seja, a palavra sincera, julgado pelo sol, é uma coisa que foi avaliado, que foi testado e passou no Inmetro, e passou no teste, que pode ser usado porque não tem deturpação, porque não tem adulteração. Ou seja, então Pedro fala que a nossa mente sincera precisa recordar, versículo 2, veja bem, as palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Do que ele está falando? Do Antigo Testamento, do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. De que ele está falando? Do Novo Testamento. No versículo 2, o apóstolo Pedro coloca em pé de igualdade o valor da revelação do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, meus irmãos, cada cristão precisa ser um conhecedor de toda a revelação de Deus, não do seu livro preferido. De vez em quando eu encontro na minha caminhada algumas pessoas, eu sempre as incentivo, quer sejam cristãos ou não, a ler a Bíblia, porque eu creio, meus irmãos, que a leitura bíblica aprofunda a vida do cristão e liberta a vida do não cristão. E aí alguns me respondem assim: mas eu sempre leio os Salmos. O problema, meus irmãos, é quando você lê apenas uma pequena parcela da Bíblia, e os Salmos talvez não sejam nem 8% de toda a Bíblia, é porque você só conhece uma faceta, uma forma de Deus se revelar, em especial nos Salmos, e deixa de conhecer muito mais, que são os outros 65 livros da Bíblia. O apóstolo Pedro diz que nós precisamos, para começar aquilo que ele vai falar em todo o capítulo 3, ter um fundamento, ter uma base, e eu não podia concordar mais com ele. Tudo aquilo que a igreja estava enfrentando naquela época se combatia com firmeza bíblica, com firmeza doutrinária. Meus irmãos, de vez em quando eu vejo algumas coisas na internet e eu fico extremamente admirado como as pessoas não conhecem Bíblia. Hoje eu compartilhava com minha esposa que o líder dessa igreja pedidora de dinheiro, que é a favor do aborto, usa um versículo que não tem absolutamente nada a ver com aborto ou preservação da vida ou qualquer outra coisa para justificar a sua posição. E eu me dei o trabalho de entrar lá no blog dele e ver o comentário dos seus seguidores, os maceditas, como estão sendo chamados hoje em dia, e todo mundo que nem vaca de presépio. Muito bem, bispo, muito bem. Por quê?
falta conhecimento bíblico, em pegar uns simples textos da Bíblia e dizer: isso não tem nada a ver com o que ele está dizendo. E essa falta de profundidade bíblica, meus irmãos, já estava acontecendo, ou perdão, já estava produzindo desvios, não apenas os desvios, mas as pessoas caírem nesses desvios no primeiro século. E detalhe, meus irmãos, você tem ali onde você está indo. Não estou indo viajar para ouvir Pedro. E semana que vem? Não, semana que vem vai ter uma conferência com o apóstolo Paulo. E ainda assim, haviam desvios e as pessoas caíam neles. E quanto a nós, meus irmãos? Verdade, não temos pessoalmente como sentar para tomar um chá com Paulo, não temos como sentar e partir o pão com Pedro, mas nós temos a revelação de Deus para que nós possamos aprofundarmos nestas verdades e manter a nossa firmeza na verdade. E olha que me deu o trabalho de botar com V maiúsculo, revelada. Cristão, não existe vida cristã sem conhecimento bíblico. Eu tenho aqui um livro que comecei a ler em casa, não deu tempo, e queria ler mais, está aqui. Eu gosto muito desse livro, já está desbotado, pegou muito sol uma vez na minha estante, batia sol nele, eu comprei, aqui tem meu carimbo, 7 de agosto de 1991. Eu tenho muitos outros livros, eu tenho um programa teológico no meu computador, muito valioso, tanto em dinheiro como em valor prático. Mas, queridos, nada, absolutamente nenhum desses livros, nenhum dos trilhões de livros que possam existir no mundo substituem a revelação de Deus na palavra. Amém, igreja? E isso é fundamental, porque tudo aquilo que nós vamos ver, Pedro, toma por base o seu primeiro alerta: mantenha-se firme na verdade revelada. E agora ele vai começar a explicar por que dessa precaução toda. Versículo 3: antes de tudo, que você também poderia traduzir acima de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. A expressão, meus irmãos, nos últimos dias, é uma expressão técnica da palavra de Deus que se refere exatamente ao período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, aquilo que eu tenho chamado no nosso estudo de escatologia, no parênteses da igreja. Até a primeira vinda de Cristo, Deus tratou com Israel. Agora, tendo sido rejeitado por Israel, o Messias edifica a sua igreja. Quando ele vier nos buscar por ocasião do arrebatamento e fechar o parênteses da igreja, ele voltará a tratar com Israel, o Israel remanescente, não a nação necessariamente dita. Bem, além disso, por que essa expressão é interessante? Porque ela foi inaugurada nos tempos que Pedro estava presentemente pregando e continua nos dias que nós estamos. E o que vai acontecer, meus irmãos, nesse longo período que já tem quase 2000 anos? Pedro diz: surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Qual é a característica dessas pessoas? Aqueles que zombam da verdade, que desacreditam da verdade. Por quê? Porque a verdade condena aquilo que eles querem fazer. A expressão no final do versículo: suas próprias paixões. Tradução: carnalidade. Isso tem sido, meus irmãos, aquilo que nós temos visto nos nossos dias. Quando a palavra de Deus vai contra aquilo que o ser humano quer fazer, o que ele faz? Ele dá uma de Henrique VIII. Henrique VIII queria se casar. A igreja a qual ele era afiliado na época era contra, porque ele já era casado, não podia se divorciar. O que ele fez? Ele criou a sua própria igreja. Na minha igreja pode se divorciar e recasar, não tem problema nenhum não. E aí, resolvido o problema. Sim ou não? Claro que não. Ele simplesmente fechou os olhos para a verdade porque ele queria fazer o que ele queria. Mostrei para minha esposa, porque às vezes a gente acha que isso não pode ser verdade. Alguns comentários numa igreja liderada por duas, você vai ouvir direitinho, pastoras lésbicas. Uma delas, anos atrás, uma missionária conhecidíssima. E lá, quando você entra no blog, no vlog, tem tanta coisa hoje em dia, se você não souber
quem é que está na liderança, o culto foi uma bênção, o Espírito Santo agiu, fogo puro. É igualzinho muitas igrejas evangélicas. A palavra de hoje foi maravilhosa. Não importa se o comportamento das duas líderes é frontalmente contrária ao que a palavra de Deus ensina. Frontalmente. Mas por quê? As suas paixões, seus desejos passam por cima e eles escarnecem. A ideia que nós temos de escarnecedor, pessoal, é aquela pessoa que fica apontando e rindo. Mas você escarnece da verdade quando, apesar de saber que ela existe, a pessoa age em contrário àquilo que está revelado. E aí se multiplicam, meus irmãos, diversos grupos que hoje escarnecem da verdade, seguindo aquilo que eles desejam fazer. Aí o versículo 4, Pedro diz: eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, ou seja, literalmente desde que os nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, em particular, o ataque desses escarnecedores era a respeito da volta de Cristo. Agora que interessante, né? Se ele tivesse uma máquina do tempo e viesse para 2013 e soubesse que o Senhor Jesus ainda não voltou, eles diziam: ah, tá vendo? Se lá em 50 e pouco, 60 e pouco, 70 e pouco depois de Cristo, eles já agiam assim, hoje em dia então. Mas, meus irmãos, eles fazem isso porque eles fecham seus olhos para a verdade, a qual Pedro começa a trazer agora. Versículo 5: mas eles deliberadamente se esquecem. Eles voluntariamente se esquecem. O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos? Quando alguém transgride, passa por cima da verdade da palavra de Deus, via de regra, ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe, mas ele escolhe que aquela verdade que ele descobriu e que vai contra o que ele faz, não se aplica à sua vida. Pastor, como assim? Faça um retrospecto. A última vez, meu irmão, não precisa levantar a mão, por favor, ninguém aqui está para saber algo tenebroso da sua vida, mas a última vez que você fez algo realmente errado, tudo que é pecado é errado, mas eu digo algo que você realmente disse: agora eu consegui pisar na bola e enfiar o pé na jaca ao mesmo tempo. Você sabia ou não sabia que estava fazendo alguma coisa errada? Será que quando eu passo por um sinal vermelho, eu posso depois, parado pelo guarda, dizer: não, seu guarda, eu não sabia. Estou lá na Venezuela e passo o sinal vermelho, eu não sabia que rubro era para parar. O guarda vai olhar para mim e dizer assim: és de Marte? Porque em qualquer lugar no mundo, vermelho é para parar. Então, meus irmãos, Pedro está dizendo que a nossa sociedade sabe o que a verdade de Deus diz que não é para fazer, mas ainda assim ela faz. Nem o político que rouba, que é corrupto, diz: eu roubei porque eu não sabia. Nem uma pessoa que trai o seu cônjuge diz: não, eu traí, mas no fundo eu não sabia que eu estava fazendo algo errado. Ninguém que é desonesto ou que mente ou que ofende alguém: não, eu fiz, mas você pode até justificar, mas todos nós sabemos o que nós estamos fazendo. A grande diferença é quando eu faço, mesmo sabendo que fiz alguma coisa errada, mas o arrependimento vem na minha vida. Joia! Agora é que o amor e o perdão de Deus entram em cena. A questão do texto é que eles sabem o que estão fazendo, insistem no que estão fazendo, por isso o uso do advérbio deliberadamente, voluntariamente. Eles seguem o caminho que eles decidiram seguir e se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados, literalmente entesourados, para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ou seja,
Pedro fala, eles duvidam da volta do Senhor Jesus, porque eles se esquecem de que nós já vivemos num mundo que existe por causa do sobrenatural. Como assim, pastor? Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, você vai encontrar um texto que diz assim: nós sabemos que aquilo que existe veio do nada pela palavra de Deus. Então veja bem, meus irmãos, para fazer este púlpito nós precisamos comprar revestimento, MDF, pregos, parafusos, vidro e assim por diante. Precisou de uma matéria-prima para que isso existisse, não é verdade? Tudo que nós temos aqui precisou de uma matéria-prima. As cadeiras estão aqui porque algum produto derivado do petróleo foi usado, foi colocado numa forma, e aqui estão as cadeiras que nós temos, não é verdade? O nosso próprio corpo. Hoje você é fruto do alimento que você vem comendo nos últimos 3 meses. A cada 3 meses, todas as células do nosso corpo são trocadas. Porém, o nosso Deus não precisa. Para Ele criar cada átomo, cada molécula, cada coisa que existe na criação, Ele criou ex nihilo, do nada, sobrenaturalmente. E Ele diz: estes se esquecem que nós já vivemos em um mundo sobrenatural, que nós já vivemos em um mundo onde tudo aquilo que existe veio a existir por causa da palavra de Deus, por causa da vontade soberana e sobrenatural de Deus em fazer existir. Mas eles insistem em duvidar disso. Ou seja, a segunda atitude, meus irmãos, ou melhor, no complemento da primeira, eu vou ler do 1 para o 2, é a seguinte: mantenham-se firmes na verdade revelada em meio a uma sociedade cada vez mais relativista. Eu sei que hoje é pior, mas já existia na época de Pedro. O que é relativismo, irmãos? Relativismo é o famoso não tem nada a ver. Achei tão interessante que uma irmã de outra igreja evangélica essa semana falou assim, que a expressão não tem nada a ver não tem lugar nas escrituras. Matou. Verdade. O não tem nada a ver, meus irmãos, é quando alguém diz: isso aqui é preto e esse aqui é cinza, e alguém diz assim: isso não tem nada a ver, isso depende da opinião. Para você isso aqui é preto e para você isso aqui é cinza, mas para mim não é. O branco, se você quiser colocar no exemplo. Eu me lembro de um pastor que conversava numa reunião de pessoas extremamente intelectuais e estudadas, pessoas todas com mestrado e doutorado, e elas conversavam de diversas nacionalidades, e esse pastor, ele conversava, e a pessoa atentamente ouvia a sua experiência com Deus, como Deus modificou a sua vida, como foi para ele se encontrar com Jesus e conhecer a palavra de Deus. E a pessoa ouvia atentamente, e ao final ela deu uma bebericada no seu uísque e respondeu: muito interessante que você tenha encontrado, ouça bem, que você tenha encontrado esta verdade, e que esta verdade tenha funcionado para você. Para mim, e aí ele começou a expor aquilo que para ele resolvia-se como verdade. É interessante, meus irmãos, que Pôncio Pilatos fez exatamente esta pergunta para Jesus. Ele perguntou: o que é a verdade? Ele mesmo já estava confuso no primeiro século sobre a determinação de verdade, porque cada vez mais, entra século, passa século e até hoje, o homem tem se distanciado daquilo que é o absoluto, que é o contrário do relativo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, ela determina diversos absolutos. Voltando e tomando carona no exemplo que nós demos, Deus, desde o começo, está em Gênesis, Jesus repete a mesma coisa, criou homem e mulher, Adão e Eva. Não há alternativa. Ele colocou esses dois em que podem viver juntos ou não, se ele ou ela decidirem viver solteiros para o resto da vida. E nossa sociedade hoje está empurrando goela abaixo cada vez mais o pensamento de que você pode escolher e que você nasce como você nasceu, e aí você vai agir segundo aquilo que você tem a sua inclinação, segundo eles, e aí você pode escolher passar o resto da sua vida com alguém em termos de gênero igual a você. E, meus irmãos, pode parecer que não é assim, mas há uma agenda dos governos cada vez mais
fazendo tal pensamento como uma coisa comum, como uma coisa que vai ser aceita. O Arnaldo Jabbour, inclusive, atribuiu a ele a frase, não sei se realmente disse que no início do século passado era proibido ser homossexual. Em meados do século passado era tolerado ser homossexual. No final do século passado era aceito ser homossexual. Ele disse assim: daqui a alguns anos vai ser obrigatório. Ele, como comentarista, ele usou de certa ironia, mas nós estamos numa progressão cada vez maior em que se aceite como normal aquilo que a palavra de Deus diz que simplesmente não é. Romanos capítulo 1 fala exaustivamente sobre isso. E nós podíamos, meus irmãos, falar de muitas outras coisas, como por exemplo a campanha que existe hoje em prol do aborto. Algo, meus irmãos, cada vez mais sendo colocado como um direito, em que, como eu disse certa vez, eu li essa frase, achei tão interessante, alguém descobre uma bactéria em outro planeta e diz que é vida, mas um feto, ou seja, depois do encontro de um óvulo e um espermatozoide, ou seja, já é uma vida, não é vida. A bactéria lá no outro planeta é vida. Aquele feto com 3 horas que seja de vida no útero de uma mulher, não é. E a mulher pode escolher se ele vai viver ou não. Por que nós chegamos lá? Porque existe uma política de relativizar cada vez mais aquilo que acontece no nosso meio. Eu não estou brincando, a coisa está ficando pior a cada dia. A cada dia que passa, minha gente, nós estamos chegando a níveis de barbárie. Há países onde crianças, meninas de 8, 9, 10 anos são casadas e começam a viver uma vida de casada nessa idade, e são oferecidas voluntariamente pelos seus pais. E não há nenhum estranhamento dos poderes, das autoridades desse país diante daquela atitude. Por quê? Porque a minha verdade não precisa ser necessariamente a verdade do outro. Pedro, lá no primeiro século, já nos advertia a igreja e nos adverte: firme-se na palavra, porque você está vivendo uma sociedade cada vez mais relativista. Dentro da igreja isso acontece? Acontece. De vez em quando nós ouvimos, meus irmãos, casos que acontecem em que os padrões são torcidos, porque a pessoa quer adaptar-se ou adaptar os padrões à sua felicidade. Recentemente, sabendo que a sua igreja não aceitaria o seu terceiro casamento, um irmão saiu da sua igreja e procurou uma igreja que aceitaria que ele simplesmente se casasse, divorciasse e casasse de novo. Então, meus irmãos, nós estamos sempre procurando um lugar onde o discurso se adapte ou se adeque àquilo que eu quero na minha vida. Eu fiz uma pergunta muito interessante para você ver como é que, quando você entra pela avenida do relativismo, você não sabe onde você vai parar. Quando eu falei sobre esse caso, sem mencionar o nome de ninguém, que seria antiético, a pessoa me perguntou assim: pastor, mas eu acho que é melhor fazer isso que viver infeliz num casamento. Eu falei: ok. Você seria, a pessoa não é minha ovelha, mas você seria minha ovelha se eu estivesse no terceiro casamento? Ah, mas aí é diferente, porque o senhor é pastor. Ok, minha irmã? Me prove biblicamente isso, que para mim o padrão é um e para você é outro. A avenida do relativismo, você depois não tem mais onde se agarrar. Você vai começar a achar, e o achismo é um grande amigo do relativismo, e você não vai ter padrões pelo qual se orientar. Diga de passagem, já existem pastores casados pela terceira vez. Quando você um dia sair desta cidade e for a outra, verifique direitinho a ficha corrida do indivíduo para ver se ele se adequa, não só a esta, mas a todas as outras orientações bíblicas de Paulo aos pastores, em Tito e em Timóteo. Uma sociedade relativizada, cada vez mais. E diante disso, no versículo 8, Pedro continua dizendo o seguinte: não se esqueçam disto, amados. Novamente ele usa a expressão: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está citando Moisés no Salmo 90, versículo 4. Por que ele está falando isso?
Porque na verdade não há como nós acharmos que Jesus não poderia ter voltado naquela época ou poderia voltar hoje, como eu mencionei. Para o Senhor isso é irrelevante. Mas por que então ele não volta? Versículo 9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Essa palavra, meus irmãos, demora, Pedro usa por causa dos outros, dos escarnecedores, dos zombadores. É claro que ele não está demorando aos olhos do Senhor. E inclusive ele diz: como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No versículo 9, uma das características mais maravilhosas de Deus é usada: a sua paciência, a sua longanimidade. Ele espera, meus irmãos, até que todos aqueles que ele já escolheu, como nós vimos no nosso retiro de carnaval, cheguem ao arrependimento. Com perseverança, ele vai suportando a sociedade relativista que foi mencionada anteriormente, a sociedade que cada vez mais se afunda no pecado, a sociedade que cada vez mais se afasta de Deus e tira Deus de suas instituições. E ele, com perseverança, com paciência, com longanimidade, vai aguardando até que aqueles que precisam chegar ao arrependimento cheguem até ele. Só no versículo 10, lembrando as palavras do Senhor Jesus, Pedro adverte: o dia do Senhor, do que ele está falando, novamente um linguajar técnico, o dia da volta de Cristo, porém, virá como ladrão. Ou seja, não há como prever, não há como a gente se preparar. Não vou para casa hoje mais cedo, depois do culto, porque hoje está marcado um ladrão lá em casa. Seria absurdo. A gente põe cerca elétrica, a gente põe um Rottweiler no quintal, a gente tranca o portão, põe um vigia. Você pode fazer o que você quiser, mas você nunca vai saber quando o ladrão vai vir, a não ser que alguém lhe mande uma denúncia anônima. Salvo isto, o dia do Senhor é como ladrão. Aí ele continua: os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Como o estágio final, meus irmãos, do dia do Senhor, que é uma série de acontecimentos, como a gente está estudando domingo pela manhã, tudo que existe será destruído pelo fogo. A terra, no tempo de Noé, foi destruída pela água. No final, Deus prometeu a Noé, fez uma aliança noética, que a terra não mais seria destruída pela água, não é verdade? E por isso nós temos, quando tem uma chuvinha, o arco-íris, que infelizmente determinados grupos também têm tomado para si como logotipo, mas na verdade é que ele é uma lembrança. Não falei da zombaria? Ele é uma lembrança da aliança de Deus conosco, que ele nunca mais destruiria a terra pela água. Há enchentes, até de tsunami, mas a terra toda nunca mais foi destruída. Porém, Pedro nos mostra, e esse é o único lugar na Bíblia que isso nos é revelado, que os céus e terra que nós conhecemos serão destruídos pelo fogo, para que sejam feitos novos céus e nova terra, como está lá em Apocalipse. Número 3, devemos esperar a volta de Cristo como imediata e com anseio. Diante, meus irmãos, da sociedade que nós vivemos, Pedro nos adverte que nós precisamos ter essa postura distinta, diferente daqueles que zombam da volta de Cristo, esperando com ansiedade, esperando com imediatismo. E aqui, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês o exemplo do pastor que foi um dos meus professores, inclusive foi meu professor de escatologia. Ele falava, meus irmãos, eu não sei se ele tem esse hábito toda manhã exatamente, ou se faz até hoje, mas que logo cedo, quando ele sentava no seu carro, tinha beijado seus filhos, sua esposa, orado com eles, sentava no seu carro para poder ir para o trabalho, para a igreja, ou na rua resolver alguma coisa, ele orava pedindo: Senhor, será hoje o dia que o Senhor vai voltar? Você tem consciência, meus irmãos, do que é isso? De que a qualquer momento, aquilo que está na palavra de Deus se cumprirá? Pastor, vamos dar uma olhada naquilo que o pessoal aí está duvidando. Quase 2000 anos, pastor. Se você quiser fazer uma conta certinha, 2013 menos 33, supostamente era a idade de Cristo quando ele morreu, 1980 anos. Não é muito tempo não, pastor.
Temos tempo para nós esperarmos? Aproximadamente, meus irmãos, a primeira volta de Cristo demorou 3.500 anos para se cumprir. Porque lá em Gênesis capítulo 1, há uma profecia de que o Senhor mandaria o Redentor para desfazer, Gênesis capítulo 3, perdão, desfazer o pecado, a obra do homem de trazer o pecado para a humanidade. É ou não é? Quase 3.500 anos depois, numa cidadezinha chamada Belém, como disse o anjo, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós ainda estamos faltando alguns anos para completar a mesma coisa que os santos do Antigo Testamento esperaram para a volta de Cristo. Bem, não esperaram porque não viveram 3.500 anos, mas você entendeu o que eu quis dizer. Ou seja, meus irmãos, na verdade, o tempo não pode se atribuir àquilo que eu acho que é muito tempo. Sim, entendi, esperou muito, mas será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso não é figurativo? Será que isso não é uma coisa utópica? Eu estou rindo porque eu sei de quem que eu estou falando aqui. Um pastor que disse que a volta de Cristo é só uma utopia para manter as pessoas andando, progredindo, buscando ser melhores. E ainda pensar que um dia eu ainda admirei o camarada. Não, queridos, a volta de Cristo é literal. Sabe por que eu sei que a volta de Cristo é literal? Porque a primeira vinda dele foi literal. 800 anos antes de Cristo, Isaías profetizou o seu nascimento, a sua vida, o seu sofrimento e a sua morte. 800 anos depois de Isaías, todas as profecias de Isaías se cumpriram. Foi profetizado que ele nasceria em Belém, e ele nasceu. Foi profetizado que ele seria chamado Nazareno, e ele foi chamado. Foi profetizado que ele seria sepultado com os ricos, e ele foi sepultado uma tumba, numa sepultura que só os ricos tinham direito a ser sepultados. Tudo aquilo que foi profetizado sobre a vinda, a vida e a morte e a ressurreição de Cristo se cumpriu. Por que será que a profecia da volta dele não se cumpriria? Ele prometeu, e em nome dele próprio, em nome de Jesus, ele voltará para nos buscar. Portanto, queridos, devemos esperar a volta de Cristo como imediata e esperar com muito anseio, com muito desejo para que ele volte hoje. Coloque esse como seu sonho principal. Coloque todos os seus projetos, irmão, em segundo plano. Ore hoje: Senhor, eu abro mão de tudo, do meu sonho da faculdade, do casamento, de ver meus netos, do que quer que seja que você sonha. É normal, só tem que colocar debaixo da submissão de Deus. Mas diga: Senhor, tudo isso para mim é secundário, porque para mim mais importante é estar com Cristo. O texto continua, meus irmãos, no versículo 11. Pedro diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Se tudo vai se acabar com a volta de Cristo, o que eu devo ser enquanto isso não acontece? Vivam de maneira santa e piedosa. A palavra santa é mais fácil, porque nós já estudamos bastante aqui na igreja. Significa de maneira separada da corrupção do mundo, do relativismo do mundo, da desonestidade do mundo, da sensualidade do mundo e tudo aquilo que tem lá fora, de maneira separada. Viver de maneira santa não é, por acaso hoje eu estou de manga comprida, com cara de crente, como a sociedade acha que a gente tem, né? Não é roupa, apesar de que você deve ver uma roupa e usar uma roupa decente. Não é linguajar. Muita gente diz: crente não fala gíria. Por quê? Não posso falar valeu? Posso falar falou? Já é? Eu me tornei menos espiritual do que 5 segundos atrás, porque eu não tinha dito nenhuma dessas coisas. Não é o linguajar, apesar que você também não deve falar palavrões, porque ele sempre tem uma conotação errada. Viver de maneira santa, meus irmãos, é que a minha vida é prioritária de Deus, que a minha vida é exclusividade de Deus. E a segunda palavra, piedosa, infelizmente é uma palavra em português muito deturpada, porque piedade é igual a ter dó, ter pena, né? Ah, eu estou tendo muita piedade, muito dó do fulano porque ele está sofrendo. Não tem nada a ver. A palavra piedade no grego, eusebeia, significa viver deusamente. Eu sei que o advérbio não existe, por isso que a gente não usa quando traduz a Bíblia. É viver do ponto de vista de Deus, da maneira de Deus,
vivendo a vida de Deus, mesmo que nós estejamos aqui ainda na nossa vida terrena. É mais ou menos, meus irmãos, como Colossenses capítulo 3. Se nós já ressuscitamos com Cristo, busquem as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Ou seja, viver aqui como se já estivéssemos lá. Ver o meu dinheiro, o meu trabalho, as minhas conquistas, joia, conquistei, alcancei, cheguei lá, mas isso não é o mais importante. A minha prioridade é o Senhor, para quem eu vivo, com quem eu tenho exclusividade, e Ele tem exclusividade na minha vida, tem prioridade na minha vida. Você tem vivido uma vida assim, meu irmão? Uma vez que tudo pode acabar hoje, você tem vivido hoje como se por acaso você tivesse recebido aquele memorando que escapuliu do céu dizendo que Jesus ia voltar hoje? Lembra que eu falei numa outra mensagem? De repente o seu anjo da guarda passou lá perto do trono e viu o Senhor dizendo: amanhã eu vou tocar a trombeta e amanhã eu vou arrebatar a igreja. Vou avisar o meu protegido. Aí o seu anjo deixou escapulir um memorando, vazou a informação do céu que Jesus volta amanhã. Como é que você viveria hoje? Eu me lembro, meus irmãos, que eu estava num acampamento lá nos Estados Unidos, da organização que nós estudamos, a Palavra da Vida. Lá eu estava na Word of Life Island, na ilha Palavra da Vida, um acampamento dentro da ilha. E numa das noites nós tivemos um filme muito bom. Eu nunca encontrei mais esse filme, em que jovens acordavam dentro de um carro, no meio de um nada, tudo preto ao redor, e eles tinham diálogos. O que aconteceu? Houve um acidente, 2 jovens sobreviveram e eles morreram. E eles estavam naquele segundo, que na eternidade é muito tempo, entre a morte e o julgamento, como diz Hebreus. E aí eles trocavam ideias e falavam e tal. E aí finalmente veio o depois, né? E dentro daquele carro apenas um era cristão e os outros nenhum era. Quando voltou o filme, no final do filme, o tempo presente, os 2 que sobreviveram se encontraram, e um deles era evangélico, era cristão, e outro não. E ele falou assim: olha, eu preciso falar para você algo que eu negligenciei de falar toda a minha vida. Do evangelho que um dia me alcançou, e que se eu tivesse sobrevivido e você tivesse, era uma grande amiga, morrido naquele acidente de carro, eu acho que eu nunca me perdoaria. Meus irmãos, quando o filme acabou, ouça bem, quando o filme acabou, nós tínhamos uns 8 orelhões lá na ilha. Isso é 1992, não tinha celulares. 8 orelhões. Você tinha que ver a fila em cada um daqueles orelhões. Eram adolescentes e jovens ligando para colegas de escola, para colegas de faculdade, para primos, para parentes, para falar do evangelho. E eu fiquei pensando, por que não agimos assim todo dia? É isso que Pedro está falando aqui. Viva de maneira santa e piedosa hoje. Não faça isso um projeto para o final do ano. Não faça isso um projeto: eu vou vir aqui para o culto de oração, quero pedir pela minha vida espiritual, porque eu quero viver de maneira mais santa e piedosa. Ou seja, não faça isso como uma coisa que você pode simplesmente torcer para que aconteça na sua vida, mas que seja uma diretriz clara no seu viver hoje. Por quê? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como? Pregando o evangelho. Para que, queridos, o número das pessoas que o Senhor tem planejado alcançar antes do arrebatamento se cumpra o mais rápido possível. Porque naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Na verdade, o texto diz: onde habita a justiça permanentemente. Ou seja, esperamos esse dia, mas ele não chegou ainda. Enquanto ele não chega, eu tenho algo que eu devo fazer. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Você percebeu o verbo que Pedro usa aí? Empenhem-se. Irmãos, o grande problema de muito crente é que ele está achando
que só uma oração na cabeça, a vida dele vai decolar. Uma vez me perguntaram por que eu não ficava todo culto chamando as pessoas: irmãos, vem aqui que eu vou orar por vocês. Porque, irmão, eu posso orar por você, e eu espero que você ore por mim também, mas eu não quero em nossa igreja que você tenha essa pseudo dependência de que alguém vai orar na sua cabeça, vai orar por você e agora a sua vida vai. Eu me lembro que eu fui no congresso uma vez e o pastor teve a coragem de dizer assim: irmãos, quando o seu pastor levantar a mão, corre e mete sua cabeça embaixo da mão dele. Eu não estou brincando, foi isso que ele falou. Deu vontade de levantar a mão e pedir. E se ele tivesse chamado um táxi? Serve também? Porque não há nenhuma base bíblica para isso. Isso cria, meus irmãos, uma teologia paternalista. Entende isso? Em que a sua vida é dependente de um pseudo sacerdote, que não é. Porque a palavra de Deus diz que nós somos, por Cristo, uma nação de sacerdotes. Não um, mas todo o corpo de Cristo é um corpo sacerdotal. E assim, todos nós somos chamados para viver de maneira santa, irrepreensiva, imaculados, inculpáveis, como está aí. Mas requer empenho. Não uma simples oração, ou a campanha das 7 sextas-feiras, ou o que quer que seja, mas empenho, não para ganhar a salvação. Nós já vimos isso quando pregamos em Efésios capítulo 2, amém? Não, mas para crescimento na sua vida espiritual. Salvação é de graça, irmãos. Todo o resto depende de quanto eu me consagro ao Senhor, de quanto eu abro mão dos meus desejos, de quanto eu abraço a vontade de Deus para a minha vida. Portanto, repetindo o número 3 e pegando carona número 4, isso mesmo. Devemos esperar a volta de Cristo como imediata e com anseio. 3 pontinhos. Número 4, enquanto nos esforçamos a viver uma vida de santidade. Eu busco com anseio, eu quero que Ele volte, joia, mas enquanto isso, eu vivo uma vida de santidade. Uma vida em que no meu trabalho, nos meus negócios, nos meus estudos, no meu namoro, no meu casamento, eu vivo uma vida de santidade. O texto termina, meus irmãos, no versículo 15 ao 18, dizendo o seguinte: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Que bom! Ele ainda não voltou pacientemente para a salvação, como também o nosso amado, mais uma vez ele usa a palavra, irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Eu sei se os irmãos sabem, mas Paulo e Pedro tiveram uma rusga, lá em Gálatas capítulo 2. Agora é interessante, meus irmãos, que Paulo repreendeu Pedro, realmente por algo que ele estava fazendo de errado. Isso que é, meus irmãos, o coração de alguém submisso ao Senhor. Paulo o repreendeu, preste atenção. Pedro andou 3 anos e pouco com o Senhor. Ele era uma das colunas da igreja de Jerusalém, não a coluna, mas uma das colunas, junto com Tiago e esqueci o outro, são 3, Tiago, Pedro e João. Porém, ele aceitou a repreensão de Paulo, que veio depois, certo? Se converteu em Atos capítulo 9, e aqui na sua carta ele diz: o amado irmão Paulo. É assim que deve ser, meus irmãos, quando você chega comigo e diz assim: pastor, o senhor é bacana, muito jóia, mas aqui o senhor está pisando na bola, pastor, olha aqui. O irmão me chama ao lado e diz: nisso, acho que o senhor precisa rever aquilo que o senhor está fazendo. O senhor precisa ir lá, consertar essa situação, fazer assim. Em vez de ficar de bico com o irmão, eu agradeço a Deus por ele estar sendo um Paulo na minha vida e mostrando aonde a verdade de Deus não está sendo respeitada pelo meu procedimento. E Pedro fez isso. E o texto diz que ele traz a palavra de Paulo, como também está mostrando aquilo que ele está ensinando aqui. Eles estão juntos, estão de acordo. Versículo 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Por que essas pessoas estão sendo tão carinhosamente chamadas de ignorantes e instáveis? Porque, querido,
quando você se aproxima da palavra de Deus, sem estar submisso a ela e em especial, sem ser habitado pelo Espírito Santo, a tendência é que você vá torcê-la, que você vá distorcê-la, que você vá modificá-la para se adequar àquilo que você quer. E esses homens faziam isso, e o texto termina para a sua própria condenação. Claro, ora, se a palavra diz, este é o caminho, andai nele, e eu a reinterpreto e ando para cá, no ângulo de 90 graus em outra direção, esse caminho que Deus me propôs vai me levar à vida ou à morte, igreja? Vai me levar a, claro, vida. E se eu viro 90 graus para esse caminho, esse vai me levar para a vida ou para a morte? Morte. Vontade de Deus, vida. Vida, vitória, bênção, tudo que você quiser botar de bom aqui. Fora da vontade de Deus, morte, maldição, derrota. Então, meus irmãos, quando a pessoa escolhe viver fora da vontade de Deus, para sua própria condenação, para trazer sobre ele aquilo, aí vem aquela coisa, Deus não é justo. Como que não é? Ele está sendo justo. Ele está sendo amoroso e justo, porque em amor ele mostrou o caminho certo para mim, mas em justiça ele está trazendo o resultado da minha má escolha de um caminho errado. Então, meus irmãos, Paulo pregava ou escrevia, é verdade, de maneira até mais profunda que Pedro, era mais estudado, falava diversos idiomas, porém isso não era motivo para que as suas cartas fossem distorcidas. Eu quero destacar uma coisa muito importante nesse versículo 16. Dá uma olhadinha o que Pedro fala aqui. Como também o fazem com as demais escrituras. Ou seja, Pedro pega os escritos de Paulo e atribui a elas peso de revelação, de autoridade de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. Assim como os profetas do Antigo Testamento, os escritos de Paulo têm autoridade de inspiração, são palavra de Deus para a igreja. E aí ele continua dizendo o seguinte: portanto, amados, quarta vez que ele usa essa expressão nesse capítulo, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. A palavra sabendo disso, a expressão do versículo 17, ela é uma palavra grega de onde vem a nossa palavra prognóstico. O que Pedro está falando? Ora, se eu sei que esse caminho vai me levar à perdição, ao erro, à derrota, e esse é a vida, a bênção, etc., eu já tenho, meus irmãos, o prognóstico daquilo que vai acontecer com a minha vida. Obediência, vida. Desobediência, morte. Obediência, bênção. Desobediência, maldição. Então Pedro diz, sabendo disso, ora, vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos fazer aquilo que é o correto. Vamos fazer aquilo que glorifica a Deus. A gente já vai falar sobre isso. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus está aí para exatamente nos dar instrução do que eu e você devemos fazer. Eu não preciso dizer, Senhor, eu devo evangelizar o meu colega de trabalho? Me dá um sinal, me dá uma prova. Eu vou fazer um sinal com o Senhor. Olha só, se ele chegar hoje atrasado, não precisa de sinal, porque a vontade de Deus, o caminho de Deus já foi revelado. Vão por todo mundo e preguem a toda criatura. Toda criatura. O seu colega de trabalho é uma criatura? Várias vezes você já disse isso, não, aquela criatura, não falou? Aquele indivíduo, ele é uma criatura. Então ele está dentro de Mateus capítulo 28. Ou seja, meus irmãos, se eu conheço o caminho, viver de maneira santa e piedosa, é progredir neste caminho, naquilo que vai trazer bênção sobre a minha vida. E muitas vezes, no caso do evangelismo, sobre a vida das outras pessoas também. E o texto ainda diz outra coisa interessante, meus irmãos. A palavra levados, eu dei uma pesquisada, ele significa um movimento coletivo, uma debandada. Entende quando você está numa multidão? Alguém já andou de metrô aqui? Ah, meu Deus, você não precisa caminhar, a própria multidão te leva em direção à saída e às vezes para o lugar errado que você não quer ir, né? É muito complicado. O metrô é uma força humana, uma multidão que te leva. Essa é a ideia da palavra grega em levados aqui no versículo 17. Olha só, guardem-se, cuidem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que, é um grupo, não tem princípios morais,
nem percam a sua firmeza e caiam. É como se eles caçassem em bando, tentando levar o máximo de pessoas e desviá-las da verdade. Versículo 18: cresçam, porém, ao invés do versículo 17, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Finalmente, meus irmãos, pegado do número 3, porque é uma frase só: devemos esperar a volta de Cristo como imediata e com anseio, enquanto nos esforçamos a viver uma vida de santidade, e finalmente, a qual se firma a cada dia em crescimento e práticas que glorificam a Deus. A qual se firma a cada dia em crescimento e práticas que glorificam a Deus. Meus irmãos, Deus lhe chamou para conhecimento e para graça. Deus lhe chamou, como estava no resto do nosso texto, para pregar o Evangelho, para viver de uma maneira santa, para viver de uma maneira piedosa. Em resumo, a vida cristã é uma vida extremamente ocupada, espiritualmente falando. Não é um negócio que você faz, que você está indo? Estou indo praticar meu cristianismo domingo à noite na igreja. Não, de maneira nenhuma. Isso é o que o religioso faz e se engana de que está praticando alguma coisa. Mas aquele que vive com Deus, meus irmãos, é todo dia 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo momento com o Senhor, todo momento perguntando a Deus, interagindo com Deus, nas diversas circunstâncias que você tem na sua vida. Por quê? Porque nós fazemos isso para o objetivo final, que está lá na saudação dele no versículo 18, ou na exclamação dele: para a glória de Deus. Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Inclusive, o cresçam, no início do versículo 18 que você tem à sua frente, ele pode ser traduzido da seguinte maneira: estejam crescendo continuamente na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não acredito, meus irmãos, que continuamente Pedro tinha em mente aos domingos, ou quando você for na célula, ou quando você tiver um discipulado. Antes, todo dia. Eu comentava com a minha esposa: eu tenho que ler mais, é tanta coisa boa que você encontra. E hoje eu topei, meus irmãos, tem um site nos Estados Unidos chamado Desiring God, Desejando Deus. Eu nem sabia que ele era tão antigo assim, a organização do pastor John Piper. E hoje, navegando na internet, eu clicar aqui para ver o que tem. Eu descobri as palestras, ele tem uma conferência para pastores dos últimos 26 anos. Eu acho que não tem porta no meu escritório, mas eu devia me trancar, sair de lá quando minha barba estiver bem grande e ficar no retiro, só eu e Deus, ouvindo essas mensagens durante um mês. Um mês inteiro, 26 anos de mensagens. Estou mencionando isso, meus irmãos, porque qual é a sua desculpa mesmo para não estar crescendo? Qual é a sua justificativa mesmo? Muitos anos atrás eu conheci uma música que se chamava There is famine in their land, a fome na sua terra. Pensei, deve ser uma música sobre fome do estômago, né? Não. O coro fala isso, mas as estrofes falam de cristãos em países onde eles não podem alugar um prédio e abrir as suas portas, que não podem ficar confortavelmente no ar-condicionado, nas suas cadeiras, mas eles se reúnem em fábricas abandonadas, em prédios abandonados, em subterrâneos, e eles têm às vezes apenas um exemplar da Bíblia, e eles descosturam as páginas daquele exemplar da Bíblia e dividem as suas páginas entre os membros daquelas igrejas, para que cada um tenha a oportunidade de decorar uma parte das Escrituras e ler aquelas Escrituras durante alguns dias, e depois eles trocam as páginas entre si. E quando eles se reúnem, os pastores, os líderes dizem: irmãos, hoje nós vamos meditar na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Quem tem esta página? Poderia ler para a igreja, por favor? Qual é a sua desculpa mesmo para não crescer? Qual é o seu argumento para não vir à igreja?
Você faltou hoje à escola bíblica por quê mesmo? Sexta-feira na oração você estava fazendo o quê? Essa semana você não teve devocional por qual motivo? Eu sei, meus irmãos, que em todas essas perguntas, aqui e acolá, você pode ter uma resposta. Pastor, eu estava de cama com 57 de febre, delirando, e eu não podia fazer meu devocional. Joia, eu podia ter me ligado, eu orava por você, a igreja orava por você. Mas eu também, irmãos, eu sei que em grande parte dessas circunstâncias, seu motivo é: eu dormi muito, estava muito cansado, e resolvi ficar em casa. A minha série preferida ia terminar naquele dia. Eu saí com os amigos, e assim vai. Pedro nos fala que nós temos atitudes hoje a cumprir, enquanto o Senhor não volta. Está você, igreja, estou eu, cumprindo essas atitudes na minha vida? Eu quero convidar-nos a nós lermos as cinco frases dessa noite, juntos a uma só voz, meditarmos durante a semana naquilo que o Senhor nos falou hoje. Vamos lá? Mantenha-se firme na verdade revelada em meio a uma sociedade cada vez mais relativista. Devemos esperar a volta de Cristo como imediata e com anseio, enquanto nos esforçamos a viver uma vida de santidade, a qual se firma a cada dia em crescimento e práticas que glorificam a Deus. Vamos orar. Deus querido, nós queremos nos render humildemente diante da Tua palavra e reconhecer que não há tempo para férias no reino de Deus. Nós podemos, ó Deus, tirar férias do nosso trabalho, podemos viajar, podemos descansar o nosso corpo, nossa mente, mas o nosso espírito precisa sempre estar em guarda, preparado para ser usado pelo Senhor, para viver e Te servir, para ser motivo de glória ao Senhor. Que nós, como igreja, possamos compreender isso, que não estamos deitados numa rede esperando o Senhor voltar, mas somos soldados, somos atletas, somos embaixadores, estamos aqui para Te servir, e que possamos fazê-lo com excelência e para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome daquele que é o motivo de tudo isso que nós falamos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.